Graça e paz, irmãos. Na hora que falou pastorzão, você pensou que ia levantar alguém mais alto, fala a verdade. Pensou que ia levantar alguém com pelo menos 1,70 m. Nem cheguei lá, varão. Né? Mas Deus, na sua bondade, continua usando homens como Zaqueu, como eu, como tu, como nós, homens e mulheres, para a glória do nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Filipos, capítulo 4. Eu não sei se você sabe qual é a indústria que mais cresce no mundo hoje. A indústria, alguns até podem pensar, né? A indústria farmacêutica. Todo mundo, em toda esquina você vê uma farmácia, né? Mas, segundo estudos, a indústria que mais cresce no mundo, já há um bom tempo, é a indústria de entretenimento. Nas suas mais diversas formas, inclusive entretenimentos que nos levam para longe de Jesus e entretenimentos que são saudáveis, são lícitos, assim podemos dizer. Isso mostra um tanto de como desejamos alegria, contentamento. Nós estamos dentro de um contexto que cada vez que passa, as pessoas querem ser felizes. Né, em Belo Horizonte, nos conhecemos lá em BH, né? Tive o privilégio, enquanto pastoreávamos juntos, estudávamos, né? Servindo a Deus com todas as forças. Lá tinha uma frase que foi colocada em vários carros. Não sei se vocês se lembram, uma placa verde escrito de branco: você merece ser feliz. Não é lindo? Afinal de contas, o que é ser feliz, afinal de contas? Aonde nós encontramos a verdadeira felicidade, tão buscada pelos filósofos, tão buscada por aqueles que vivem e querem viver. Não há problema nenhum em ser feliz. Eu não vejo, pelo contrário, eu procuro ser feliz, até porque a Bíblia nos orienta a vivermos alegres, servirmos com alegria, alegrai-vos sempre, mas ela mostra o destino, no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Hoje é dia de festa, dia de alegria, isso nos deixa muito contentes, alegres, mas também passamos por dias de luto, dia de tristeza, e como nós enfrentamos esses momentos também vai dizer muito da nossa jornada, da nossa história. Nesse contexto pós-moderno, assim falado pelos estudiosos, que nós vivemos, o hedonismo é uma das razões de muitos viverem. A alegria, ou melhor, o contentamento pelo contentamento, sem significado algum, tão somente para ter contentamento. Talvez você não saiba o simples fato de ficar horas ali, passando o dedo, ou para cima, ou para o lado, né? Ou jogando para cima, ou jogando para o lado, é uma busca de contentamento. Talvez por causa de tanto vazio em tantos corações, talvez por falta de significado genuíno e verdadeiro, sem perceber, sendo levado junto com a multidão, procurando um contentamento, mesmo que seja em doses homeopáticas, a conta-gota, um pouquinho de dopamina aqui, um pouquinho de dopamina ali. Não foi para isso que o Senhor nos criou. E não é nisso que nós encontraremos contentamento genuíno e verdadeiro. Nós somos chamados a vivermos, a servirmos ao Senhor com alegria. A nossa cultura, hoje, ela cultua o sucesso, que é um outro ídolo, que muitas vezes muitos encontram contentamento, mas quando abraçam o sucesso, parece que falta algo. Está faltando alguma coisa. Né, em um dos livros, me perdoe, não lembro a fonte bibliográfica, fala a respeito de André Agassi. Os mais experientes aqui vão lembrar de um tenista que se tornou um grande ídolo de gerações e gerações. A primeira vez que ele ganhou o troféu de Wimbledon, naquele mesmo dia, ele percebeu que se sentia vazio. Como assim? Ele chegou no topo do topo, mas na hora que ele pegou o seu troféu, o troféu estava oco. Não tinha significado. Ele declara isso, faltava alguma coisa.
Sophia Loren, novamente, os mais experientes vão se lembrar, uma atriz hollywoodiana que recebeu prêmios, os mais diversos. E ela mesma declara, eu pude ter, eu tenho tudo que preciso, tudo que eu poderia sonhar, mas a minha vida ainda é vazia. Faltava significado. O sucesso dessa vida, os prazeres momentâneos, não preenche o coração humano. E as pessoas continuam tateando no escuro, procurando alegria, contentamento, mesmo que seja passageiro, muitas vezes dando um valor eterno ao que é passageiro e dando valor passageiro ao que é eterno. Não pode ser assim. O verdadeiro contentamento não vai ser encontrado nas coisas dessa vida, nesse andar de baixo, vamos assim dizer, nesse primeiro andar. Agora, talvez um personagem mais contemporâneo, Tom Brady, que foi casado aí com Gisele Bündchen, a pronúncia está certa? Gisele Bündchen. Né, ganhou 7 Super Bowls, um prêmio almejado, desejado no mundo dos esportes. Mas ele mesmo declarou, tenho tudo que sempre quis. Mas ainda ele disse, deve ainda existir algo. Meu Deus! Gente, não era para estar satisfeito? Não era para estar contente? Mas faltava alguma coisa. Nós encontramos, ao longo da história, um ilustre matemático, filósofo, falando que Deus colocou dentro do coração humano um buraco que só pode ser preenchido por Jesus. Alegria, contentamento dessa terra, tudo é passageiro. Tudo passageiro, muitas vezes nos ilude. E sem perceber, nos permitimos ser levados juntos com a multidão, como diz um hino do grupo Logos, e ainda sorrir. Mas ser crente não é assim. E se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Não podemos julgar ou pensar que encontraremos significado, verdadeiro contentamento, verdadeira alegria nas coisas dessa vida. Nós estamos hoje celebrando 53 anos de uma igreja que aponta para essa verdadeira alegria. Um verdadeiro significado de vida, que mesmo nos desertos, mesmo nas provações mais angustiantes, mesmo nos calabouços e nas prisões, podemos declarar, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, a parte B, que o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome. Assim, de abundância, como de escassez. Você pode falar comigo o versículo 13? Vamos juntos? Tudo que me fortalece. Você se importa de repetir? Eu sei que todo mundo acha péssimo quando o pregador fala, vamos repetir juntos, irmãos, agora com toda a força do pulmão. Mas é de uma forma pedagógica. Por gentileza, vamos repetir esse versículo de número 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Diferenciando, né, até mesmo contradizendo muitos, o apóstolo Paulo estava num ambiente hostil, num ambiente nada agradável. Ele não estava numa sala com ar-condicionado, com um coral bonito cantando nos seus ouvidos. Talvez até estava, eu não sei, né? Não está escrito, mas não sei. Talvez os anjos estavam cantando, consolando o irmão que estava injustamente preso. Mas mesmo preso, ele escreve uma carta que muitos estudiosos chamam de a carta da alegria. Talvez por quase 2 dezenas de vezes o apóstolo Paulo usar essa expressão e derivado dela, chamando a igreja a viver alegre no Senhor. Um verdadeiro significado. Por alguma razão, aquela igreja precisava voltar os seus olhos para o centro da nossa alegria. E o centro dessa carta, lá no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11,
quando ele chama a igreja de Filipos a ter neles a mesma intenção, o mesmo coração, tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e vai chegar até a morte de cruz. Nós somos chamados a voltar os nossos olhos, centralizar a nossa vida nele, a razão da nossa existência. Aqui nós vamos aprender nesse texto com o apóstolo Paulo algumas lições sobre o verdadeiro contentamento, para que como pessoa, como família, como igreja, possamos mostrar para o mundo que está tateando no escuro que há sim uma possibilidade de você viver contente em toda e qualquer situação. Isso não significa que você vai estar com as canjicas, como dizia minha mãe, né, aberta em todo o tempo. A Bíblia nos deixa bem claro e nos orienta que tem tempo de luto, tem tempo de festa, mas é algo que ultrapassa, transcende toda a razão humana, essa alegria daquele que anda na presença do Senhor. O texto bíblico diz que na presença do Senhor há abundante alegria. E o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar através desse texto, muitas vezes contraria alguns que pensam que quando você entrega a sua vida a Jesus, pum, como num passe de mágica, uma varinha de condão, tlim, todos os seus problemas acabaram. Acabaram não, irmão. Alguns estão só começando. A luta contra a carne, por exemplo, é um problema que a gente vai levar para o túmulo. E muitas vezes é brutal essa luta, meu irmão. Como diz o nosso amigo pastor Jeremias, rochildes. Luta constante, renhida. E nós todos estamos inscritos nessa batalha e não podemos brincar. O primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá aqui, a respeito dessa verdadeira alegria, desse verdadeiro contentamento, é que não é um ato. Você dedicou sua vida a Cristo, agora pronto, tudo está resolvido. Não é assim. O apóstolo Paulo ele diz, eu aprendi viver contente em toda e qualquer situação. Se ele aprendeu, significa que houve um tempo que ele não sabia. Se ele aprendeu, significa que foi por esse aspecto, a expressão grega, vem falar que é um aprendizado através da experiência, do experimento, de viver, muitas vezes, momentos angustiantes e se decepcionar consigo mesmo, talvez por causa da reação que você teve, que não apontou para a glória de Jesus, e depois aprender, crescer, florescer, caminhar, até chegar em um estado de dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse aprendizado, irmãos, todos nós, concordando ou não, querendo ou não, estamos matriculados nessa disciplina. Porque é um chamado e uma ordem divina. Servir o Senhor com alegria não é um conselho. Embora esteja num texto poético, é um mandamento. Ou você acha que o Senhor vai aceitar o nosso serviço de qualquer forma, de qualquer jeito? Nós temos vários princípios nas Sagradas Escrituras que nos ensinam que o Senhor requer de nós o nosso melhor. Ele requer de nós as nossas primícias. E assim como um rei, do contexto antigo, não aceitava que um súdito se apresentasse diante dele com semblante descaído, o Senhor dos Senhores também não vai receber o nosso serviço que é feito, ou a nossa adoração que é feita de qualquer forma. Mas devemos fazê-lo com alegria, com contentamento. Quando você olha a história da igreja, você vai ver, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, depois de ter sido espancado em praça pública, humilhado, despido, preso injustamente, naquele dia, perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, porque não é isso que está escrito, não gostei, vocês estão ligados, hein? Paulo e Silas, irmãos, eles oravam
e cantavam louvores. Que doideira é essa? Depois de apanhar, depois de serem humilhados, injustiçados. Irmãos, quase que dá um nó na cabeça da gente. A sabedoria de Deus torna loucura a sabedoria humana. É porque o contentamento dele não está nas coisas desta vida. Ele possivelmente já estava num estágio meio hard de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu me inscrevi nessa disciplina. A alegria para mim não é um assunto difícil. Deus, na sua bondade, me ajudou. Eu nem sabia, exercitava a neuroplasticidade. Desde a adolescência, reprogramando muito dos meus pensamentos por causa de uma adolescência dentro do ambiente traumático, onde havia muita agressão, havia muita tristeza, muita dor. Mas eu pensei comigo mesmo, eu resolvo andar com essa mochila pesada nas costas, ou deixo essa mochila no chão e vou andar alegre. Eu prefiro viver alegre. E a graça comum nos capacita a isso. Agora imagine essa graça especial, quando somos abraçados por Jesus, a razão da nossa existência, aquele que nos salvou, que nós cantamos agora a respeito, como demonstrar nossa gratidão. Já viu alguém agradecido? Isso é cara de agradecido, irmão? Não, isso é cara de misericórdia. Já viu quando você pede o filho, filho, faz um favor para mim, pega aquilo ali e faz. Deixa que eu faço. Não põe a mão, não. Irmãos, eu tenho pavor das coisas feitas com má vontade. Você pede o filho, você quase dá a sua vida pelo filho. Amém, papai? Você faz das suas tripas o coração. Na hora que você pede um abençoado para pegar um copo com água, Deus me livre, deixa, vai contaminar a água. Deus me defenda. Irmãos, isso não demonstra gratidão. Agora, muitas vezes nós fazemos isso com o nosso Pai que está no céu, porque ainda não aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. É um exercício, é uma escolha pessoal. Eu vou viver contente porque isso demonstra a minha gratidão a Jesus. Eu vou servi-lo com alegria porque eu não tenho como pagá-lo o que ele fez por mim. Eu não tenho a menor condição. Se não fosse esse amor que eu não consigo descrever, irmãos, eu estaria hoje na sarjeta, vivendo sabe lá onde Deus. Mas ele me achou, me trouxe para o reino do seu Filho amado e tem me ensinado a viver contente tão somente pelo fato da salvação. Isso me basta. Mas é um processo. Alguns talvez aqui têm dificuldade de viver contente em toda e qualquer situação. Não olha para ninguém não, por favor, não cutuca. Não cutuca. Mas peça a Deus graça. Ele dá. Talvez por causa das experiências da vida, talvez por causa de um perdão que ainda não foi liberado, ou não foi pedido. A amargura encontrou espaço no coração e está gerando morte. Você vai viver com isso até quando? Talvez por causa de uma experiência vivida na juventude, na adolescência, ou mesmo dentro do casamento. Mas independente das circunstâncias, o Senhor nos chama para vivermos contentes em toda e qualquer situação. Não sei em que estágio você se encontra nesse processo, mas não desista. Se Paulo aprendeu, se o Léo aprendeu, certamente você também aprende. E aprende, irmãos. Você vai ver ao longo da história da igreja homens e mulheres que morreram injustiçados. Lembra das aulas do Floriano? Todo mundo zombava. Tanta coisa a gente aprendeu na história da igreja que homens e mulheres foram martirizados por causa de Jesus. E mesmo passando pelo martírio,
cantavam louvores ao nome do nosso Senhor. Policarpo de Esmirna, aos 86 anos, enquanto ele estava sendo queimado numa pira, cantava louvores ao Senhor da sua vida. E o fogo não o consumia. Alguém teve que ir lá e matá-lo à espada. Ele estava adorando a Deus em gratidão. Meu Jesus, eu não cheguei nesse nível de espiritualidade ainda não. E nem quero passar por esse nível de provação. Mas que o Senhor guarde o nosso coração, no nome de Jesus. A primeira lição que temos com o apóstolo Paulo é que é um processo, irmãos. E se você talvez ainda não conseguiu, não desista. Se aproxime cada vez mais perto de Cristo. Você vai subindo de etapa, pulando os levels. Subindo de nível 1, 2, 3. Yes! Mas nesse processo está diretamente relacionado à distância que nos encontramos de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais contentamento e alegria. E o oposto também é verdade. Uma segunda lição que Paulo nos dá aqui é que esse verdadeiro contentamento é incondicional. É um processo e é incondicional. Ou seja, não depende das circunstâncias. Em tudo, em todas as circunstâncias, eu tenho experiência. Sei o que é ser humilhado, e tem aqui um irmão que sabia mesmo que era ser humilhado. Sei também o que é ser honrado. Sei o que é passar com grande abundância, com a conta quase entornando, e sei também o que é passar escassez. Não depende se vai tudo bem ou se nem tudo vai bem. Não depende se você foi humilhado publicamente ou se você foi honrado publicamente. Não depende do que seu pai, sua mãe, seu cônjuge disse, ou seu filho, ou seu colega de trabalho, ou seu patrão falou a seu respeito ou fez. Esse verdadeiro contentamento, ele é incondicional. Incondicional. Você vai ver pessoas que muitas vezes, quando nós vamos visitar os irmãos, lá na IPEM nós temos um ancião que talvez é conhecido de toda a igreja presbiteriana de São Paulo. Presbítero Oséias, tem 101 anos. Misericórdia. Irmãos, eu fui visitá-lo para levar a sério. Eu é que fui visitado. Eu é que fui visitado. Que fervor espiritual extraordinário. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mesmo com as limitações físicas, que não está podendo mais ir à igreja. Toda vez que terminava um hino de louvor, ele falava, maravilha. Eu falei, que varão valoroso. Que bênção, irmãos. Aí, em vez de eu dar a palavra, claro, ele que vai dar a palavra. Ele falou, irmãos, o Senhor nos deu uma ordem, sermos fiéis até a morte. O limite da nossa fidelidade é a morte. Brutal, vovô. Top. Eu falei, Jesus, se eu chegar aos 101 anos, me deixa chegar com essa alegria. Eu não vim em fada e canseira, não vou contradizer Moisés, do Salmo 90. Um fervor, uma alegria indizível, dava para perceber que aquele irmão, independente da circunstância, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nós muitas vezes esperamos, irmãos, alguns fatores da nossa vida estarem em ordem. Talvez para a gente colocar o nosso contentamento em ordem, nunca vai estar em ordem. Irmãos, infelizmente as coisas estão indo de mal a pior. A sociedade, cada dia que passa, se deteriora um tanto quanto mais. Aceleradamente correm para longe do Senhor. Coisas horrendas. Hoje, na escola bíblica dominical, uma irmã preciosa falou a respeito de uma situação enquanto orávamos por uma criança de 5 aninhos. 5 anos.
que tentou tirar a sua vida. 5 anos, irmãos. Aquela irmã assistente social falou, eu não estou dormindo direito. Eu fui ler o relatório, a dor, a angústia do coração de uma criança de 5 anos, irmãos. Infelizmente, as coisas horrendas, cada vez que passa, se aparece mais perto de nós. Mas independente da circunstância, eu preciso aprender, como o apóstolo Paulo aprendeu, viver contente. É possível? Talvez uma interrogação maior que você imagine aparece na sua cabeça. Mas eu posso declarar, sim, é totalmente possível. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Você também não conhece a minha. Não conhece a minha história. Sabe aquele negócio que você fala assim, se eu contar a minha história debaixo de um pé de amora para o carroceiro, até o jumento da carroça chora, irmão. Mas aqui nós precisamos entender, independente da história, independente do que você ouviu, do que aconteceu, da sua história trágica, independente disso, eu posso aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sou o 19º filho, acredite se quiser, de uma pequena família. Lá em casa não tinha televisão, você pensou isso? Não, não tinha televisão. Meu pai ele era alcoólatra e, infelizmente, agredia minha mãe mesmo quando ela estava grávida. O que veio, infelizmente, acarretar também por causa de violência doméstica na morte de cerca de 12 desses 19. E minha mãe trazia essa angústia na alma consigo. E despejava dentro da alma de todos os filhos. E meu pai não tinha muita sabedoria, não tinha muito conhecimento. Graças a Deus morreu aos pés da cruz de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tive essa honra de apresentar Jesus ao meu pai e ele ser abraçado pela graça salvadora. Mas durante muito tempo, muito sofrimento, eu não me recordo do meu pai dizendo para mim, eu te amo. Não me recordo. Mas eu me recordo ele dizendo que eu nasci só para dar prejuízo. Que eu não valia nada, que eu não prestava para nada. Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação em Jesus. Independente da circunstância, independente do passado, independente da dor que eu carregava comigo, tudo ficou aos pés da cruz de Jesus. Está me entendendo, meu irmão? Então nós não temos desculpas. Todas as nossas desculpas são desculpas indesculpáveis. Não faz sentido. Nós estamos diante daquele que tudo pode. Ele pode sarar, ele pode restaurar, ele pode libertar da dor, da angústia, da depressão, da ansiedade. Ele é maior que tudo isso? Ou não? Claro que é. Que o Senhor guarde o nosso coração nessa convicção, mesmo no cárcere, como o apóstolo Paulo se encontrava, e exortando a igreja a viver alegre. Jesus faz cada coisa na vida da gente. Mesmo com dor, mesmo com a história trágica, quantos irmãos derramam bálsamo e alegria e mel no coração uns dos outros? Nós não precisamos que tudo esteja bonitinho. Nós só precisamos estar perto dele. Perto dele, tudo faz sentido. Arautos do Rei foi cantado aqui, não foi isso? Arautos do Rei tem uma canção, se eu não estou errado, os irmãos me corrigem, que é onde Jesus está, é céu ali. Ali é céu. Então o segredo é estar onde Jesus está. As coisas mudam de cor. O que era cinza fica colorido. Onde havia dor, nós encontramos oportunidade de ser cura uns para os outros. E o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado sempre. A sua alegria, minha irmã, a sua alegria, meu irmão, está condicionada a alguma situação?
A sua alegria, meu querido jovem, minha querida jovem, depende de algo, se vai tudo bem ou se está tudo certinho. A alegria daquele que caminha com Jesus é incondicional. Não depende da circunstância. É claro, quando tudo vai bem fica mais fácil. Quando todas as coisas estão em ordem, mas nem sempre as coisas estão em ordem. E o meu coração não pode se encontrar em desordem nesse contexto. Uma última lição, queridos, a respeito dessa aula que o apóstolo Paulo vem nos dar hoje. Que a verdadeira alegria, além de ser um processo, além de ser incondicional, ela é uma pessoa. O apóstolo Paulo, ele declara no versículo 3, eu aprendi, melhor dizendo, como é que é no versículo 13, o que estava escrito? Meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Aí nós encontramos o segredo da alegria do apóstolo Paulo. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, é bênção ter festa, é uma coisa linda o coral, os ministérios, as sociedades internas, os serviços, os duetos, os quintetos, os quartetos, tudo é maravilhoso, mas só faz sentido se Jesus está no meio de nós. Só faz sentido se a razão de tudo isso é a glória de Jesus. A minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, só faz sentido em Jesus. Independente da minha idade, independente das minhas limitações, independente das minhas dores, independente das minhas complicações e dissabores, tudo só faz sentido se é Jesus que me fortalece. Do contrário, vamos ficar tateando no escuro. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor não nos trata como o mundo é tratado, mas Ele nos trata com amor incondicional. Ele nos trata com amor eterno. Ele nos concedeu o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Logo, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Em Jesus, nós temos tudo que precisamos. Ele nos satisfaz, Ele nos sustenta diante de todas as circunstâncias, Ele nos guarda no dia mau, e mesmo que passemos por vales de sombra e morte, Ele está conosco. Irmãos, não significa que a sua vida vai ser um mar de rosas, claro que não. Pelo contrário, Jesus nunca mentiu, nunca deixou de falar a verdade. No mundo tereis, mas é possível ter bom ânimo. Viver alegre, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às angústias. Lá em Belo Horizonte, na 8ª Igreja, um grupo de jovens foi viajar, numa viagem missionária. Eles foram de Kombi, e o diácono de uma igreja querida presbiteriana era o motorista. E ele dormiu no volante. Deu uma cochilada. E o carro estava entrando assim naquelas valas, e normalmente o carro ia, para o carro não capotar para lá, ele puxou o volante de uma vez para cá. E desse lado, Miriam estava dormindo, com o braço assim, ó, na janela. E a janela quebrou, e o braço de Miriam foi arrastado debaixo da ferragem. Resultado, Miriam teve que ir para o hospital, teve que amputar o braço. A mãe e o pai, a angústia terrível, os pais ficaram muito mal, muito mesmo, entristecidos. E Miriam chega em casa, vê os pais naquele estado, e fala assim, eu não entendi vocês não. O que é isso? Por que tamanha tristeza? Não foram vocês que me ensinaram que devemos viver felizes em toda e qualquer situação? Eu estou viva, mãe. Eu estou viva, pai. Eu só perdi meu braço. Mas eu creio tanto em Jesus, que eu creio que Ele pode usar a ausência do meu braço para a glória dEle. Meu Jesus.
Às vezes quebra a unha da irmã, a irmã entra num estresse terrível, né, irmã? Misericórdia. Tem gente se identificando aí, né? Misericórdia. Ela falou, aí ela contou o relato. O socorro demorou a chegar, porque Miriam havia estudado enfermagem, ela conseguiu fazer um torniquete com o peso do corpo, impedindo que ela tivesse um choque hipovolêmico, ou seja, perda de sangue, e assim vinha a morte, porque perdeu muito sangue. Graça e provisão divina que ela tinha feito aquele curso de enfermagem. O socorro demorou porque um carro menor capotou um pouco mais à frente e tinham 4 jovens dentro daquele carro. E daqueles 4 jovens, 3 morreram. Aí ela fala assim, tá vendo, mãe? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso fazer aquilo que na Bíblia está escrito, em tudo, dai graças. E essa palavra curou o coração do pai e da mãe que estavam entrando no estado de depressão. Porque a razão da existência de Miriam é uma das jovens que mais me impactou. Desde antes de eu ser da igreja, da 8ª Presbiteriana em Belo Horizonte, ela já marcava a minha jornada, uma menina cheia do Espírito de Deus. E no momento de angústia, de dor e de tristeza, eu pude ver Miriam testemunhando que Jesus era quem a fortalecia. A ausência do braço, ela poderia questionar, mas Jesus, eu estava indo para uma viagem missionária. Por que o senhor deixou que isso acontecesse? Por que o senhor permitiu isso? O senhor não podia parar, não podia acordar ele antes dele dar um toque no volante? Não há questionamento. Havia contentamento na alma, apesar da grande perda, apesar da grande dor. Eu acredito que essa igreja aqui conhece aquele hino que fala que eu sou feliz com Jesus. E também conhece a história de quando o hino foi escrito. Esse pai que havia perdido 3 filhas nesse contexto, não teve o privilégio de sepultá-las. Antes tinha perdido um filho e quase todo o investimento que fez em imóveis em Chicago. E por causa de um incêndio, todo o seu investimento foi por fogo abaixo e não por água abaixo. Mas ele tinha uma frase, a minha alma está em paz em Jesus. Não importa. E quando morrem as suas 2 filhas, ele fala, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, eu acho que não deve ter dor mais aguda de que perder 3 filhinhas preciosas e não poder sepultá-las. Ainda assim, esse irmão escreve essa canção que ultrapassa gerações. Ele não disse, mas nós podemos concluir que a semelhança do apóstolo Paulo, a sua canção grita aos nossos ouvidos. Horácio Spassford, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando a igreja aprende a viver contente em toda e qualquer situação, o mundo verá isso. A sua família verá isso. Seus colegas de trabalho verão isso. A própria igreja vai sentir isso. Todos nós passamos por problemas, temos confusões uns com os outros. Relacionamento tem disso, irmão. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Mas como nós lidamos com isso, é que vai fazer toda a diferença. Precisamos lidar de forma que Jesus seja visto. Mesmo quando falhamos, Jesus precisa ser visto como nós tratamos as nossas falhas. Jesus precisa ser visto no dia mau, no dia da angústia e no dia da dor. Seja lá o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu
sempre sou. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, orar e pedir que o Senhor nos ajude. Eu não sei em que estágio você encontra dessa alegria, desse contentamento, mas eu sei que o nosso Salvador Jesus quer te levar para mais perto dele. E que você faça isso também. Que você se quebrante. Que você peça a Ele que venha te libertar das suas dores, dos seus medos. Venha te dar graça para tratar suas ansiedades, seus pavores. Que Ele possa trazer você para mais perto dEle, a ponto de você dizer, eu aprendi. Ou talvez, eu estou aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por Tua graça, que é melhor do que a vida. Nós somos gratos a Ti por Teu amor, que nos concedeu vida, vida eterna, vida abundante. Eu peço que o Senhor visite, ó Pai, essa igreja ano após ano, trazendo bênçãos sem medidas. Abençoando o conselho, abençoando aqueles que servem nos ministérios, aos oficiais que servem na diaconia, as mulheres, as sociedades internas, os adolescentes, os jovens, abençoando esse pastor que tem tanto carinho, amor e admiração, pastor Flávio. Que o Senhor continue abençoando a sua esposa, suas filhinhas, abençoando nesse processo de adaptação, abençoando, ó Deus, que seja longa e venha ser exitosa a sua jornada junto dessa igreja. Que o Senhor cerque ele, os líderes, a igreja, com a sua doce paz, trazendo contentamento, alegria e quebrantamento. Oro por cada família aqui, aqueles que também porventura estejam nos assistindo, que o Senhor possa abençoá-los. Se alguém, ó Deus, precisa, Jesus, eu preciso viver feliz e não consigo. Deus, pega nessa mão, perdoe os seus pecados, perdoe as suas falhas, limpe o seu coração, como a criança orou aqui, perdoe os nossos pecados e limpe o nosso coração. Ajude-nos, Deus, sermos mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. Te louvamos, Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede essa igreja que é tão querida e amada, nessa cidade e aqui nas cidades vizinhas. Louvamos o Teu nome e pedimos que a data se repita por muitos e muitos anos e que cada dia que passa sejamos mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Louvado seja Deus.